Eu sou o Carlos Galdino e hoje estou com. Daniel Pimentel. E Benfica. E vamos lá. Está começando o Podcast. Pois é, hoje a gente vem falar sobre o Partido Pirata, que é um daqueles. São quantos? Acho que uns 20 partidos, né? Que estão para ser registrados no TSE, faltando em processo de coleta de assinatura. Como alguns desses partidos, eu acredito que a minoria, a maioria deve ser criação só daqui mesmo. Mas como alguns desses partidos, o Partido Pirata não é uma iniciativa exclusivamente nacional, né? Ele está alinhado a uma força política internacional. Isso, tem uma rede de partidos piratas aí pelo mundo, inclusive tem país com mais de um partido pirata até. Sério? E como foi que surgiu o Partido Pirata internacionalmente? Então, essa história começa aí lá na Suécia, em 2006, eu creio. O governo sueco, ele criou um órgão governamental chamado Anti-Pirate Bureau, Bureau Antipirataria. E daí um grupo de ativistas aí, tinha a galera do Pirate Bay, que é da Suécia, e outros ativistas pela liberdade de informação criaram o Bureau da Pirataria, o Pirate Bureau. Ele funcionava isso dentro de um ônibus que a galera reformou e saiu pelo país aí tocando atividades políticas com esse tema. Aí dessa atividade toda saiu a criação do primeiro Partido Pirata na Suécia. Aí foi se espalhando, começou muito ali na Europa e eventualmente foi se espalhando para o mundo. A história do Pirate Bureau e do Anti-Pirate Bureau foi em 2005. O partido ele foi fundado em 1º de janeiro de 2006. Certo. Essa forma de ação antes de virar partido lembra muito o pessoal do ônibus hacker, né? Do Lab Hacker lá de São Paulo. Sim, inclusive tem gente da galera do Lab Hack, do ônibus hacker, que é do partido em si. Bacana. Não são coisas relacionadas, mas digamos assim, que tem uma pessoa que está lá que é envolvida com o Partido Pirata. De qualquer forma, a intersecção vai além disso, né? Deve ter algumas coisas em comum, defendidas e tal. Ah, sim, com certeza. Uma das nossas causas pétreas, que é a defesa do ativismo hacker, e aí para além do pessoal de dentro do partido, é justamente isso. Você vai passar pelo ativismo de software livre, pelo ensino de programação para crianças, por hardware livre e tudo isso. São pautas que o movimento hacker, em geral, tem muito bem definidas. E quanto ao Partido Pirata Nacional, quando o pessoal começou a se juntar, você lembra? Em 2007 começaram as movimentações aí para organizar o Partido Pirata e o negócio foi se acumulando, né? Nos próximos anos a galera foi discutindo, estabelecendo direitinho como é que ia ser, e a fundação foi em 2012, né? Paralelamente à Campus Party de Recife. A galera se organizou por lá e fizeram a fundação do Partido Pirata. Na época, inclusive, se chamava Partido Pirata do Brasil. Atualmente é só Partido Pirata mesmo, para entrar em consonância aí com os partidos piratas ao redor do mundo. Assim, de lá para cá foi... Vou só já dar uma pulada, mas que na época da fundação se discutia primeiramente essas questões ligadas à internet e ao ativismo hacker, software livre, etc., porque de fato a comunidade que se uniu
para a criação e fundação do partido, a priori ela era ligada primariamente com a questão da internet só. Mas aí a gente foi evoluindo para abranger uma série de outras pautas, né? Eu não sei como é que funciona em outros países, mas assim, eu acredito que deve ter países em que dá para fazer partidos com pautas muito específicas, que passam cortes diferenciados, né, da política. No Brasil a gente não tem muito disso, cada partido é obrigado, a partir do momento que tenha representantes eleitos nas câmaras, nas assembleias, é obrigado a se posicionar sobre praticamente tudo, né? Então acaba sendo importante em algum momento aumentar esse espectro ideológico, né? Mais ou menos isso. Pronto, a ideia é muito por aí, assim. Dentro da realidade, tem partido, acho que é na Polônia, o Partido dos Bebedores de Cerveja, assim, que eu adoraria fazer parte, tá? Mas que, em geral, dependendo das conjunturas políticas, é realmente isso. A galera pode se fechar em pautas muito específicas, e aqui a gente não tem condição. Um país muito grande, uma conjuntura política bem confusa e diversa, assim, em muitos aspectos, que a gente acaba tendo que, de fato, ir debater de tudo um pouco, que eu particularmente acho muito saudável, né? Mas é fato que dentro das limitações, assim, de gente para tocar as coisas mesmo, você fica ali com mil problemas de debate, de como tocar esses debates. Como é que a gente está hoje quanto à formalização enquanto partido, né? Porque até o momento, salvo engano, o Partido Pirata é um coletivo, né? Uma organização ainda tentando virar partido. Em que pé está a fundação oficial? Com legenda, né? O registro da legenda, melhor dizendo. Então, a gente tem o status oficial junto ao TSE de partido em fundação, né? Então a gente está no processo de, em termos eleitorais, de coleta de assinatura, que você precisa conseguir ali, são 500 mil assinaturas válidas, mais ou menos, perto disso, que é 1% do que dos votantes para a última eleição parlamentar nacional. Dá 400. Uma série de recortes, né? De limitação, recorte de quantidade de estados, porcentagem por estado. Você tem que ter 1% do eleitorado nacional total. Você tem que estar em pelo menos assinaturas de pelo menos 9 estados, com pelo menos nesses 9 estados 0,1%, eu acho, da quantidade total de eleitores. Assim, você vai pegar isso, cria até uma discrepância muito grande. Se você for para um estado do norte que tem a população menor, tipo um Acre, um Roraima da vida, você vai conseguir chegar nesse número com 1.000 assinaturas, às vezes. Menos do que isso. Se você for para São Paulo, você vai ter que coletar aí assinatura pra caramba. Uma técnica que outros partidos de fundação têm utilizado justamente isso, para você vai nesses estados que tem a menor população, coleta logo as assinaturas de lá, que é mais fácil, daí você junta 8 estados e depois disso você vai para o nono, um estado maior, São Paulo, Rio de Janeiro, e lá você pega o resto das assinaturas. Em paralelo a isso, a gente atua politicamente em outras frentes, né? Tem, assim, uma galera bacana fazendo produção acadêmica mesmo sobre isso. Tem na Paraíba, tem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também a gente tem muita articulação com outros coletivos mesmo, com coletivos anarquistas, libertários. Agora trabalha muito lá em cima da pauta de austeridade. Então, você tem aí uma série de ações que a gente coloca por fora, né? Quando a gente vai tratar disso, inclusive no programa do partido, o ponto se chama mais pirata do que partido, porque justamente a gente não tem a prioridade eleitoral, a gente não tem a prioridade de conseguir gente se filiando, se associando. A nossa prioridade é tocar as tarefas que batem ali com
nossas cláusulas pétreas, com o nosso programa e com o nosso meio de ação. Certo. Daniel, vai falar nada não, bicho? Sim, sim. Vou até aproveitar para falar sobre, por exemplo, o FISLE, o Fórum Internacional de Software, que eu fui em 2015. Eu fui lá palestrar e o pessoal do Pirata estava bem ativo lá, colhendo assinaturas, dando palestras, né? Teve até uma palestra sobre vigilância, que eu não lembro exatamente o nome dos caras lá do Pirata que falaram sobre Snowden, né? E assim, eu vi que o movimento lá no Sul tá bem ativo, né? Aqui em Alagoas a gente tá buscando isso, né? Sempre que eu organizo eventos, eu tento colher assinatura, colhi algumas, inclusive, até vou repassar depois para o Carlos, para o Benfica e para quem mais para poder repassar. Eu acho que aqui em Alagoas a galera está começando a despertar para isso, né? Teve a virada hacker e a galera debateu bastante sobre o partido, a gente trocou umas ideias, né? Fazendo um parênteses aqui rapidão, que eu falei que tinha um país que tinha mais de um partido pirata, né? Aí eu não sei qual é a história por trás desse fork, por assim dizer, do partido, mas na Austrália você tem o Partido Pirata e o Partido Pirata Democrata. Sério? Eu tô pegando aqui, porque é uma coisa que eu tinha visto há muito tempo, eu tô tendo que puxar na Wikipédia para recuperar aqui. E os dois são alinhados com o Partido Pirata Internacional. Aí é uma problemática. Não existe um partido pirata internacional, existe a Internacional Pirata, né? E tem aí algumas problemáticas dentro dela, mas você tem uma movimentação internacional bem grande. A gente teve no Fórum de Desgovernança da Internet, foi ano passado, foi ano retrasado, agora não lembro. Mas que foi lá em João Pessoa, né, que é Ano passado, a gente gravou um episódio e o pessoal que participou. Pronto. Porque até a metade... Não, peraí, foi... Na verdade, eu acho que foi final de 2015. Acho que foi outubro de 2015. A gente gravou no passado, mas a gente gravou no começo do ano passado. Falando disso, foi em 2015. Foi outubro de 2015. Enfim, que acontece lá, vou retomar aqui, acontece o Fórum de Governança da Internet, que é com o que eles chamam de modelo de governança multissetorial. Você tem na prática ali os representantes de governo que querem censurar e vigiar a internet, as empresas que querem lucrar com a internet, e 2, 3 gato pingado ali de representação de usuários, né? Ou de entidades políticas que focam nas questões de privacidade e liberdade de informação. Em paralelo a isso, faz-se o Fórum de Desgovernança da Internet, que é justamente para a gente ir mais em cima dessas problemáticas da governança multissetorial, que na prática é só um modelo de vigilância massiva. O Partido Pirata já é tradicional aí de debater esses temas dentro do Fórum de Desgovernança. Aí a gente teve a participação, aqui no Brasil estava, acho que era a Júlia Reda e a Amélia, eu acho, são piratas da Alemanha, e participou por conferência a Birgitta, que é a pirata lá da Islândia, que até antes dessa questão toda aí da eleição islandesa estava sendo cotada para ser a primeira-ministra, né, da Islândia na eleição do ano passado. E a gente tem uma integração com piratas da América Latina, então existe aí, não é só um monte de partido desconexo, a gente tem as integrações dos partidos pelo mundo afora. E como se dá essa interligação entre os partidos? A gente tem as pautas em comum do partido, né? E aí você tem questões mais problemáticas regionais e às vezes que não abrangem nem os partidos de uma mesma região internacionalmente. Mas eu vou pegar um exemplo hipotético aqui que espero eu não se concretize, né? O nosso
queridíssimo, provável novo ministro aí do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse que ia erradicar a maconha na América Latina. Daí, num episódio em que começa uma ação internacional aqui da América Latina a respeito disso, a gente articula ações nesse sentido, de debater essas problemáticas. E também, quando você tem os acordos como era lá para 2014 e 2015, SOPA, PIPA, e agora que a gente tem a parceria Transpacífico, que são acordos que, entre outras milhares de problemáticas, vão muito em cima da questão da privacidade na internet, a gente articula ações aí internacionalmente, faz essa questão das participações em eventos. Então é um foco assim de você ir estabelecendo o diálogo e alinhando as pautas específicas, né? Você vai ter países em que pautas de igualdade de gênero, elas não são, dentro da conjuntura nacional do país, tão pesados a ponto do partido ter uma posição muito forte sobre isso. Enquanto aqui no Brasil a gente já vai mais incisivo nisso. Então, você ter ciência dessas diferenciações e deixar ali para as pessoas, os partidos, lidarem com isso no âmbito nacional, como lhes for mais conveniente, e no supranacional, que afeta todo mundo, a gente vai lá e cai em cima. Bacana. Uma pergunta que vocês já devem ter ouvido muito, isso que quem se propõe a criar um partido sempre ouve, né? Por que mais um partido? Qual a importância de se criar um novo partido, né? E assim, os atuais não contemplariam, ou um outro tipo de ação não resolveria? O que você tem a dizer quando ouve esse tipo de pergunta? Eu vou dar uma resposta que ela é muito pessoal, certo? Mas, assim, guardadas as devidas diferenças de pessoas, eu acho que é mais ou menos o tipo de coisa que você vai ouvir do pirata quando você vai perguntar isso. Eu passei muito tempo, assim, da minha militância trabalhando já do lado da galera que se define enquanto esquerda libertária. Dentro disso, você vai ver, por exemplo, o pessoal ele não vai focar em economia de compartilhamento, esse pessoal não vai focar em liberdade de internet, e assim, vou dar um nome breve aos bois assim, sem ser muito escroto. Com muitas amizades que eu tinha dentro do pessoal, eu sempre questionava: e aí, pessoal, a gente tem esse problema de vigilância na internet, a gente tem problema de falta de neutralidade na rede, a gente tem problema de censura, papapá. E como é que vocês se posicionam contra isso? E ninguém fala, porque ninguém tem construção, porque ninguém tem muito interesse nessa pauta. As pessoas que entram para os partidos, elas não vão focar muito nisso. E, particularmente aí no âmbito mais geral da coisa, eu não consigo enxergar, dentro da minha criação política e essência, por assim dizer, exclusivamente libertária, né? E eu não consigo enxergar um partido que traga, de fato, discursos libertários para o debate político, né? Você vai ter os ditos libertários de direita aí, como o Novo ou o PSD, que na prática eles são partidos de manutenção do status quo, que os caras falam: não, a gente tem que liberar capitalismo para todo mundo, porque assim a gente vai quebrar controle das corporações sobre o governo, e parará. Mas quem está financiando essa galera são corporações. Você vai ter partidos de esquerda que ou eles são extremamente centralizadores na questão econômica e eles não vão aceitar que a gente chama da iniciativa pirata, né? Vou colocar assim por base. Você tem um nível mínimo ali de qualidade, de segurança nos produtos e serviços que você oferece, e essa regulamentação que existe. Quem estiver ali cumprindo dessa regulamentação para cima pode operar,
e não vai ter o Estado dificultando esse acesso e essa propagação do serviço. Então, se você, então, vamos botar aqui, você tem um parque industrial, por assim dizer, de energia solar, autogerido, e você vai vender isso com um preço de produção muito baixo. Então, você tem um preço de venda muito baixo para a população, mas você não pode porque o Estado vai te fazer uma série de barreiras de regulamentação, porque o monopólio natural da produção de energia é do Estado. E, na prática, o Estado está privatizando isso para corporações que tenham condição de fazer investimentos bilionários a priori. Então, você vai pegar um serviço de transporte de passageiros, você tem que ter uma concessão da prefeitura para você poder fazer esse transporte, e daí quem consegue essas concessões são também os grandes empresários do transporte público. Então, assim, ou você centraliza, né, nessa ideia dos partidos, ou você centraliza tudo nas mãos do Estado, e na prática o que vai acontecer é que isso vai para as corporações, ou você diz, não queremos Estado, mas você está tendo as corporações ali que te financiam sempre na mão dos secos do Estado, e gerenciando aquilo só para os amigos do rei. E esse âmbito libertário, de economia de compartilhamento mesmo, de você focar na autogestão dos recursos e por aí vai, você não tem ninguém fazendo esse debate aprofundado dentro da política. Então, em suma, o que eu coloco é que nós não temos um partido libertário de fato, trazendo ideias libertárias de fato, e aí não é aquela galera libertária da direita, pelo amor de Deus, Rastafari. Você não tem um partido trazendo ideias libertárias de fato para o debate político. E focando em transparência pública, tem um discurso do George Agamben, ele fala sobre a teoria do poder destituinte, e você não tem âmbito aí político nacionalmente alguém que traga essa ideia de poder destituinte, de você fazer uma gestão do Estado que ela busque fazer o Estado desnecessário. E é isso aí que a gente foca. Enquanto houver Estado, vai ser desse jeito aqui, para que o Estado se torne desnecessário o mais breve possível e as pessoas possam se autogerir. Acho que é isso. Uma coisa também bem interessante quando eu falo sobre o Partido Pirata, né, em alguns debates ou em palestras e tal, a galera sempre associa, né, o termo pirata, que assim como o termo hack, né, foi distorcido. Aí eu tenho que explicar sobre como surgiu o movimento pirata e tal, explicar a parte certa, né? E assim eu sempre mostro, assim, e acho que isso foi que justamente me atraiu dentro do Partido Pirata, são os valores e as pautas que, como o Benfica mencionou, que fala, por exemplo, sobre neutralidade da rede, sobre software livre, por exemplo, que é o que eu milito atualmente, sobre vários ideais, anonimato, privacidade na internet, então coisas que outros partidos não abordam, não falam, ou simplesmente não dão valor, não tem pauta para isso, né? Então eu acho que para mim foi justamente o que me atraiu, né? E essas pautas que o Partido Pirata aborda, e também o modo como ele se propõe, né, em agir como partido, né? Agora sempre me perguntam, por exemplo, principalmente o pessoal que é anarcocapitalista, eu tenho vários amigos que são ANCAP, e eles falam, por exemplo, mas enquanto houver Estado, não vai haver, por exemplo, democracia de verdade, ou, enfim, o capitalismo é que realmente é a resposta, porque justamente nós vivemos numa república federativa, né, representativa. Então, temos lá os eleitores, os políticos, né, que nos representam e nos representam mal. Então, tipo, qual é a mudança que os piratas fariam nesse sentido? Então, é sempre esse debate que a galera, principalmente os ANCAPs, fazem, né? Enquanto que os outros já acham legal as ideias das pautas e tal. Trazer mais duas coisas aí nesse sentido. Justamente esse ponto do quão falha a democracia, né? Que, beleza, você tem aí proibiu a doação de empresas para as campanhas políticas, mas os donos da empresa estão doando ali com
a limitação de 10% da renda deles, que pô, é lá em cima, né? Mas você não tem ninguém instituindo políticas de democracia direta. Tipo, o que existe dentro da Constituição brasileira é um número muito ínfimo de instrumentos de democracia direta, de plebiscitos e referendos, mas que, além de, na letra fria da lei, o negócio já ser muito precário, na aplicação dele é ainda menos. Assim, a galera acha que tem carta branca e agem como se tivesse carta branca, né? Aí a gente trabalha com duas noções muito significativas disso, que seriam justamente essa questão da democracia direta. Então você tem, por exemplo, municípios menores em que a Câmara de Vereadores ela tranquilamente poderia ser extinta e substituída por um conselho de moradores mesmo, né, se encontrasse regularmente. Você tem a ferramenta de impeachment aí, que é complicadíssima e acaba no julgamento político, que não vai no mérito técnico da coisa, mas que só vai medir ali o quanto o parlamento está gostando ou não do governante. E você instituir uma política de recall de políticos, por exemplo, a qualquer momento do mandato, seria muito mais efetiva nesse sentido. Inclusive, aproveitando o gancho, em algum momento eu gostaria de gravar alguma conversa aí explicando o conceito de democracia líquida que eu conheci no site do Partido Pirata e achei muito bacana. Como é um assunto complicado, né? Eu acho que não cabe agora, mas só deixando aí, né, em aberto. Sim, sim. Outra coisa é a defesa do domínio público, né? Que é ameaçado internacionalmente pelos detentores de copyright e marcas e etc. Que ficam sempre forçando a mudança das leis para que o domínio público não passe, não receba mais nunca, né, contribuições novas assim, de obras de copyright, né, que passam a ser de domínio público. Pronto, esse outro ponto era que eu tinha esquecido também. Nenhum partido faz debate sobre o que são as leis de copyright e como elas servem justamente para manter o monopólio da produção cultural. A gente tem no Brasil essa entidade absurda, que é o ECAD, que, vou fazer uma anedota muito rápida aqui, eu conheço a história de um cara que o ECAD foi numa peça que ele estava produzindo, que as músicas da peça todas eram ele que tinha escrito, ele que tinha feito os arranjos e ele que estava executando. O ECAD proibiu que a peça acontecesse até que ele fosse lá e pagasse um boleto de uma obra intelectual que era dele mesmo. Tese para beneficiar ele mesmo, né? Pois é. E daí esse cara, a entrevista que ele falava disso, ele, acho que 6 anos depois desse episódio, e até então ele não tinha visto o dinheiro desse boleto que ele tinha pago. Então, são questões assim, isso a gente está falando de cultura, mas você vai falar de medicamentos, você vai falar de produção técnico-científica, você vai falar de 1 milhão de coisas em que o copyright ele está ali intrinsecamente ligado com manutenção de monopólios, de privilégios corporativos e ninguém debate isso. E por isso que eu defendo o copyleft. E tem até assim, um artigo do Stallman que fala de como o pessoal da indústria, dessa indústria cultural, né, criou o termo propriedade intelectual numa forma de uma trapaça que engloba uma série de leis, né, que não tem nada a ver uma com a outra, né, copyright, patentes. Mas o que eu acho interessante de pirata, né, de partido pirata, e do próprio uso da palavra pirata, é que esse pessoal dessa indústria cultural, né, indústria de copyright, começou a utilizar esse termo para se referir a quem copiava obras como uma forma de associar com os crimes terríveis que aconteciam, né, de embarcações, de
que geralmente matavam os tripulantes. Só que eles não se deram conta que piratas não estão associados só a isso, né? São também um tema muito forte em histórias de aventura e tem um appeal, né? Tem um carisma forte que atrai também. Então, esse marketing que eles quiseram que fosse negativo acabou abrindo um espaço muito bom para ser criado um marketing positivo. Principalmente depois da série lá dos Piratas do Caribe. Cara, eu costumo dizer que dentre grupos que foram perseguidos pelos defensores do status quo, os piratas devem ser um dos mais antigos, porque a gente tem aí mais ou menos 500 anos de história da mídia e dos governos fazendo a nossa caveira com coisas que não têm absolutamente nada a ver, né? Você tem essa questão da aventura, mas quando você vai ver o que é o estereótipo do pirata, é justamente esse cara que invade o navio e mata a tripulação e rouba tudo e saqueia portos e estupra mulheres e rouba crianças para vender como escravo e essas coisas todas. Mas, na verdade, o começo da pirataria foi quando você tem aí, basicamente, o primeiro de uma corporação multinacional extremamente alinhada com estados, que foram as companhias das Índias, ocidentais e orientais. Quando você teve essa aliança aí das companhias das Índias com os primeiros estados nacionais europeus, eles definiram as chamadas rotas de comércio, né? Basicamente era o seguinte, existe ali dentro do mar, você está indo para a América, você está indo para a Ásia, saindo da Europa, tal, você vai ter um caminho que ele é seguro de você fazer, que existe pouco risco de tempestades, que você vai estar consideravelmente perto da costa sempre, e por aí vai. E eles basicamente privatizaram essas rotas. Então, se você queria aportar em algum porto dessas rotas, você tinha que pagar uma taxa. Se você queria comercializar produtos através dessas rotas, você tinha que pagar uma taxa. E quem já fazia isso assim por décadas antes desses acordos começarem, simplesmente não aceitou. Né? Os caras chegam, não, a gente está aqui no mar, que é um negócio que não pertence a ninguém, e vocês agora estão dizendo que a gente tem que pagar para fulaninho porque decidiram que o mar era propriedade desse fulaninho. E se recusavam, e daí começaram a construir esses portos alternativos, onde não existiam essas taxas, os produtos eram vendidos a valores mais baratos, e por aí vai. E esses foram os primeiros piratas, não tinha nada a ver com saques, nem com essa questão ainda das aventuras, para começar, né? Aí você vai avançando algumas décadas aí para a exploração das Américas, e você tinha nesses portos alternativos comunidades libertárias, eram comunidades onde havia igualdade de gênero, onde não existia escravidão. Eu tenho um livro espetacular, recomendo para todo mundo, chama Utopias Piratas, e ele vai tratar justamente dessas comunidades que existiam à margem ali do que os países europeus determinavam que tinha que ser feito com o mundo na prática, né? A gente já tratou um pouquinho disso, né? Mas para ficar mais claro, como você posiciona o Partido Pirata nos espectros diversos que existem, né, de alinhamentos de esquerda, direita, de libertário, conservador, de comunista, socialista, anarquista, liberal, etc, etc. Tem uma classificação fácil para isso? Fácil não tem, não. Isso é uma coisa bem determinada que a gente consegue conceber. Não existe uma classificação fácil e, via de regra, a gente tem esse entendimento de que o diagrama de Nolan, que é esse de direita, esquerda, autoritário, libertário, ele é falho em muitos aspectos. Eu acho que ele é bem razoável para você ter uma ideia muito básica ali do posicionamento da pessoa frente a temas em gerais, mas ele não trata de muitas coisas. Mas, de fato,
eu não consigo situar o partido de forma alguma na parte de cima do espectro. Assim, a gente luta, é uma cláusula pétrea do nosso estatuto, ele está lá no nosso programa, que é o combate a todas as formas de autoritarismo. Então, em essência, a gente é libertário, ponto. Assim, não tem para onde correr. Aí você vai falar, mas e aí, é esquerda ou direita? Existem liberais no partido, isso é fato. Né? Dentro do que se chama, até são os left libs, né, os liberais de esquerda. Existem muitos anarquistas dentro do partido, eu sou um deles. Então, assim, eu não acho que essa resposta ela vá ser necessariamente fechada, mas dentro do diagrama de Nolan, a gente estaria muito próximo ali do que seria uma esquerda libertária absoluta, né, de anarquista. A questão é que o espectro ele não vai abordar temas como autogestão, como transparência pública. Eu ouvi uma vez, não lembro onde, assim, isso faz muito tempo, que o Partido Pirata ele introduzia um terceiro eixo nesse diagrama, que era o eixo da transparência pública. De fato, seríamos o único grupo político que está pisando muito, batendo muito nessa tecla de transparência. Justamente. E até assim, alguns temas que o partido aborda, como por exemplo livre comércio, né? Que também é voltado à parte mais libertária e tal. Como você disse, né? Eu acho que é bem complicado classificar realmente o Partido Pirata dentro desse bloco. Continua no próximo episódio.